perguntas aconteçam, tá? Olha, a nossa posição aqui já foi externada por todos aqueles que me antecederam, mas uma questão aqui que precisa ser enfatizada é que foi banalizado, infelizmente, pelos meios de comunicação, pela opinião publicizada, por muitos que detêm o poder político e econômico do nosso país, as transgressões reiteradas que são feitas à Constituição em nome do que se permitiu chamar de direita consentida. Os editoriais dos grandes jornais deixam isso muito claro. A lei está sendo excepcionalizada, a legislação está sendo relativizada, mas é permitido, mas é consentido, porque quem está sendo vitimado por isso é, entre aspas, o inimigo do Estado. É alguém que não merece o amparo da Constituição, que deveria ser o escudo de todos nós. Virou uma espécie de palavra de ordem. Tudo é possível, tudo é necessário para se retirar da vida pública aqueles que o senso comum, entre aspas, não permite que exerça a sua representatividade. Quando as primeiras notícias do vaza-toga aconteceram, eu particularmente fiquei perplexo com o silêncio da imprensa, porque ali estava vazamento de conversas em que o juiz auxiliar do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor Alexandre de Moraes, tinha com o principal técnico de tecnologia daquele tribunal. E essas conversas eram, inclusive, abre aspas, use a criatividade para encontrar indícios que permitam que eu possa processar, emudecer, retirar de cena adversários políticos. Me lembrei muito da história quando Beria, que era o chefe da polícia soviética, dizia para o Stalin: me mostre o homem, que eu lhe apontarei o crime. A história está se repetindo, gente. E naquela oportunidade, como cidadão e como parlamentar, representei o CNJ, porque nós defendemos o Estado da lei, de direito. O Estado de Direito que deve proteger a todos nós, não apenas aos amigos da lei ou da conveniência do momento. E recebi, como resposta do CNJ, que aquelas eram conversas normais e republicanas que aconteciam entre auxiliares daquele poder, o CNJ. Depois, as novas notícias do lava-toga. Eu não vou nem me deter sobre outros aspectos que já foram reiterados aqui, mas que mostram de forma cabal que aquele que era o principal operador do senhor Alexandre de Moraes utilizou um tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, de forma ilegal para justificar ações de processo contra pessoas que haviam sido presas em escala industrial durante 8 de janeiro até maio de 2023. Até maio de 2023. Essa utilização ilegal do nosso aparelho judicial para imputar crimes a quem não os cometeu e, sobretudo, rotular pessoas como se fossem criminosos, porque a partir de 2018, de alguma forma, haviam feito alguma crítica ao atual presidente da República e ao seu partido, ou haviam tido a ousadia de questionar o sistema eleitoral, esses eram imputados numa certidão como positiva e deveriam ficar presos nas audiências de custódia que passaram a ser mera formalidade, até porque esses juízes eram impedidos de ter a livre-arbítrio, de decidirem em função do que estavam assistindo, dos depoimentos que estavam tomando. Pessoas foram condenadas a 14, a 17 anos de prisão e os juízes que os condenaram, os membros da primeira turma, sequer olharam nos olhos dessas pessoas. Desconheceram as suas histórias, se esconderam através de julgamentos virtuais, de escala, repito, industrial, desconhecendo todo o ordenamento jurídico, desconhecendo a questão da ampla defesa, desconhecendo o fato de que existe a questão do réu primário e dos antecedentes da jurisprudência. Criaram todo um cenário
e todo um contexto para justificar. Ora, se Débora, que pintou de batom uma estátua, vai levar 14 anos de prisão, o que dirá Jair Bolsonaro, que na narrativa deles é o perpetrador e o mentor desse pretenso golpe? O que eles não estão percebendo é que eles estão destruindo vidas para alcançar um objetivo espúrio. Estão destruindo reputações. Estão abrindo mão de olhar o que todo juiz deve ter: o discernimento de observar a lei, mas ter, sobretudo, a imparcialidade. E esse julgamento está desde o princípio eivado desse princípio. Porque o juiz é vítima, não sou eu que estou dizendo, é ele, deste processo. O que é que podemos esperar de um juiz que se diz vítima? O que podemos esperar de um outro juiz que processou o réu, como é o caso do senhor Flávio Dino? A autocontenção que é pedida ao Supremo Tribunal Federal é olimpicamente desprezada. E hoje nós vemos corroído, nós vemos dilapidado, nós vemos dilacerado o conceito que deveria haver de todos nós de credibilidade no judiciário, que todos nós defendemos. O judiciário precisa voltar a ser isento. E este parlamento precisa dar a sua contribuição, porque o parlamento, infelizmente, não tem feito a sua parte. Nós não queremos aqui pré-julgar ou antecipar posições políticas. Agora, não pode se banalizar e se aceitar como normal que este parlamento fique sendo ameaçado, implícita e explicitamente, e o debate seja interditado por um outro poder, como se o princípio da democracia liberal, que norteou a nossa Constituição, da separação e autonomia dos poderes, fosse jogado por terra por essa intervenção espúria e banalizada por boa parte da imprensa brasileira. Isso aí, senador.